Olha só, queridos irmãos, agora nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus, e eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. O texto vai aparecer aí na tela também, se você puder acompanhar aí na tela ou na sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7. Nós vamos refletir um pouco então na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E você pode deixar aí sua Bíblia aberta, nós vamos refletir aí um pouco hoje sobre esse tema. O tema é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre essa paz de Deus, que a palavra de Deus nos fala aqui, paz de Deus que a gente não explica. Não explica por quê? Porque ela excede todo o entendimento. É uma paz que a gente não explica, mas é uma paz que a gente pode experimentar. Amém? Não é algo para a gente filosofar a respeito, mas é uma bênção que está disponível para nós desfrutarmos nas nossas vidas. A paz de Deus que excede todo o entendimento. O que é essa paz que está disponível para nós? O que é isso que o Evangelho fala? E será que nós podemos de fato desfrutar dessa paz? Essa paz é real, nós podemos desfrutar dela mesmo. E o que nós precisamos fazer para nós usufruirmos ou desfrutarmos dessa dádiva de Deus, desse presente que Ele tem para as nossas vidas, para cada um de nós? A paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa paz não é humana, irmãos. Essa paz não é humana. Essa paz não é produzida por nós. Essa paz, ela não é algo que nós criamos ou nós trabalhamos, ela é a paz de Deus. Ela é um presente que vem do céu. Essa paz, irmãos, é um milagre. Desfrutar dessa paz é um milagre de Deus nas nossas vidas. E nós queremos conversar um pouquinho sobre tudo o que significa isso, um pouquinho nessa noite, para que a gente, quem sabe, hoje, a gente saia daqui com o nosso coração, como diz aqui, a paz de Deus guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Meu desejo é que você saia daqui hoje firmado nessa paz, e que essa paz guarde a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus, nessa semana que começa. O que é essa paz de Deus, meus irmãos? A paz de Deus, ela é uma certeza de segurança que nós podemos ter em Deus. É uma certeza de segurança em Deus. Eu não digo que a paz é um sentimento, porque sentimentos vão e vêm, sentimento oscila, né? Mas a paz não é um sentimento, é uma certeza de segurança em Deus. E essa certeza, essa segurança, paz e segurança andam juntas na palavra de Deus. Essa segurança, essa paz, ela produz descanso para a minha mente e o meu coração, diz a palavra. É uma segurança que eu posso ter em Deus. E essa segurança, ela pacifica a minha mente e o meu coração, porque o apóstolo Paulo diz aqui: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Isso é uma promessa, amém? Guardará o vosso coração e a vossa mente em
Cristo Jesus. A paz de Deus é essa segurança. Paz, segurança e descanso. Paz, segurança e descanso. Tudo isso nós podemos ter como uma experiência real na presença do nosso Deus. A paz de Deus, como Paulo diz aqui em Filipenses, ela é, irmãos, ela é o verdadeiro remédio contra a ansiedade. Qual é o verdadeiro remédio contra a ansiedade? Prozac? Ansiolítico? Lítio? Qual é o verdadeiro remédio para a ansiedade? Né? É a paz de Deus. Porque aqui o apóstolo Paulo está contrastando o andar ansioso, não andeis ansiosos por coisa alguma. O contraste é entre eu andar ansioso ou eu andar debaixo da paz de Deus que guarda o meu coração e a minha mente em Cristo. Então a paz de Deus, ela é o verdadeiro remédio contra a ansiedade, porque o que é ansiedade, irmãos? Ansiedade é justamente o contrário de paz. Amém? Ansiedade é o contrário de paz. Ansiedade é insegurança. O que é ansiedade? Ansiedade é medo. É um medo relacionado com o amanhã. Não vou nem pedir para levantar a mão aí quem está com medo a respeito do amanhã. Quem está cheio de incertezas e inseguro sobre o amanhã. Na sua vida, quando você olha para o amanhã aí na sua vida, você fala assim, ai meu Deus do céu. Que será, né? Como diz aquele samba, como será o amanhã? Você está ali, né? Naqueles, como será o amanhã? Responda se puder. E aí você está lá, ansioso, inseguro. A ansiedade é uma insegurança, a paz é uma certeza de segurança. A ansiedade é uma insegurança que a gente pode colocar esse medo em dois aspectos em relação ao amanhã. Medo de que aconteça o que eu não quero que aconteça. Ansiedade. Tem coisas que assim eu estou dizendo, ai meu Deus, tomara que não aconteça, ai meu Deus, é um medo de que aconteça coisas que eu não quero que aconteça, e ao mesmo tempo a ansiedade também é um medo de que não aconteça o que eu gostaria muito que acontecesse. Eu tenho um desejo intenso, eu gostaria muito que acontecesse algo, mas eu não sei se vai acontecer, e a gente fica com o nosso coração num estado de ansiedade, de insegurança, com essas incertezas dentro do nosso coração. A palavra de Deus não diz, e isso eu já repeti algumas vezes aqui, em mensagens aqui na igreja, o texto aqui não diz para eu não sentir ansiedade, amém, irmãos? Vamos ler juntos aí verso 4, Filipenses 4, verso 6, o início, o que diz aí? Vamos ler juntos? Não. Amém? Não andeis ansiosos. A palavra não diz para eu não sentir a ansiedade, porque todos nós vamos sentir medo, amém? Nós sentimos medos, nós temos perguntas, nós vamos sentir às vezes as inseguranças vindo bater na porta da nossa mente, bater na porta do nosso coração. Às vezes os nossos pensamentos vão começar a pensar um monte de coisa ruim, a mente. Às vezes o meu coração, os meus sentimentos vão ser sentimentos tóxicos, negativos, ruins. Nós vamos sentir essas coisas. Mas entre sentir e andar tem uma diferença. Às vezes eu vou sentir o medo, a insegurança, a incredulidade vão bater na porta da minha mente e do meu coração. Vão bater. E eu vou sentir. Nessa hora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que voltar para o meu lugar de refúgio. Eu vou sentir, mas eu não preciso andar. Aí quando eu estiver começando a sentir, a coisa começando
angustiar meu coração, eu posso voltar agora para o meu local de refúgio, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aí eu volto, como diz o apóstolo Paulo, fala aqui, nós vamos ver um pouquinho isso, eu volto através do quê, irmãos? Eu volto através do exercício da oração. Através da oração, quando eu falo para o meu Pai, tudo que está de fato angustiando meus sentimentos e minha mente, meus pensamentos e meu coração, eu falo sobre isso, eu lanço sobre Ele tudo isso, acontece um milagre, tem uma promessa aqui, que um milagre acontece, algo que não se explica, porque excede todo o entendimento, não se explica, mas é real, e eu e você podemos experimentar. A gente volta para o nosso local de refúgio, a nossa mente e o nosso coração se pacificam, e nós desfrutamos da paz do Senhor, porque essa paz não é nossa, essa paz é do Senhor, é paz de Deus, é dele, e Ele nos dá essa paz. Por que isso é importante a gente conversar sobre isso? Sabe por quê, irmãos? Porque essa paz de Deus, que excede todo entendimento, ela pode ser perdida. A gente pode perder ela na nossa caminhada, nas pressões da vida. Todos nós temos que lidar, às vezes, tem períodos que o estresse é enorme, não é verdade? As pressões são enormes, e aí no meio dessas realidades de tribulações, nós podemos perder essa paz, a ansiedade começa a bater na porta do nosso coração, e por isso que nós temos que refletir sobre isso e voltar para esse nosso local de refúgio, e nós podemos fazer isso hoje, em nome de Jesus, amém? Pode ser agora, e eu começo a olhar para o meu Deus, e aí eu começo Nele eu começo a desfrutar de novo da minha segurança, da certeza, dessa certeza de segurança que eu posso ter no meu Senhor, sobre a minha vida. O Novo Testamento fala muito sobre a paz, o shalom de Deus. O Antigo Testamento fala muito, o Novo Testamento também fala. E tem dois aspectos a respeito da paz, do shalom de Deus, que o Evangelho nos coloca, dois aspectos importantes. O Evangelho fala que nós temos paz com Deus, e aqui Paulo nos fala da paz de Deus. São dois aspectos desse shalom de Deus. Existe a paz com Deus, e existe a paz de Deus, são coisas diferentes. A paz com Deus, Romanos 5:1, vamos ler aí a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, verso 1, é um texto muito conhecido, vamos ler juntos aí? Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, amém? Temos paz com Deus, esse é um aspecto da paz, a paz com Deus, onde por causa da justificação, da justiça de Cristo, que é gratuitamente me dada, não é a minha justiça própria, mas é a justiça de Cristo que me é gratuitamente imputada agora, pela graça de Deus. Quando eu estou então em Cristo, não existe mais conflito entre eu e Deus. Eu não preciso mais ter medo de Deus, eu tenho paz com Deus. Deus está em paz comigo, porque foi tudo consumado, amém? Tetelestai, foi tudo pago, não há mais inimizade entre eu e Deus, e agora eu tenho a paz com Deus. Esse aspecto da paz fala da vida eterna. Eu tenho paz, e aqui não é assim, essa paz a gente não perde, essa paz a gente não perde, porque está consumada em Cristo Jesus. Eu tenho paz com Deus, e isso fala da vida eterna.
Eu não preciso mais ter medo de morrer, porque agora em Cristo Jesus eu tenho paz com Deus. Deus não é mais meu inimigo, Deus não é mais um juiz do qual eu tenho que fugir, como Adão e Eva fugiram no jardim, se esconderam. Não, está tudo pago. E aí me dá essa segurança de vida eterna, a paz com Deus. Mas existe o outro aspecto que Paulo falou em Filipenses, que é a paz de Deus. E o que acontece nas nossas vidas, irmãos, é que às vezes, eu como cristão, eu tenho paz com Deus, mas não estou desfrutando da paz de Deus. Eu tenho paz com Deus, então assim, eu, por exemplo, eu tenho medo de morrer, eu não tenho medo da morte, amém? Deu para entender a diferença? Eu tenho medo de morrer, mas eu tenho medo da morte? Não, a morte não, porque essa está vencida em Cristo Jesus. É que eu tenho medo, sei lá como é que, né? Sei lá, eu tenho medo, mas eu não tenho medo da morte. Então, porque eu tenho a paz com Deus. Mas às vezes na vida eu tenho a paz com Deus, mas eu não tenho a paz de Deus. Então eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo da vida. Acontece com a gente. Eu não tenho mais medo da morte, mas eu tenho medo desse mês. Aí o que vai? As contas para pagar. O dinheiro já acabou. Que dia é hoje? Hoje é dia 12. E aí assim, não está sobrando salário no fim do mês, está sobrando mês no fim do salário. Aí eu não tenho medo da morte, porque eu tenho paz com Deus em Cristo Jesus. Essa paz não se perde por causa da justificação, obra realizada. Mas eu tenho paz com Deus, mas posso não ter a paz de Deus, desfrutando da paz que é o cuidado de Deus para essa vida aqui. Então eu tenho medo da vida e fico com medo da vida. Aí eu pergunto, hoje, esse é o seu caso na sua vida? Porque a paz de Deus, às vezes nós estamos desfrutando dela, mas em meio às cobranças e às pressões da vida, irmãos, conquanto eu tenho a paz com Deus, às vezes eu perco a paz de Deus, e aí eu começo a andar ansioso, eu vivo a minha vida agora debaixo de estresse, eu vivo a minha vida angustiado, eu vivo a minha vida apavorado, eu vivo a minha vida nesse estado em que Deus diz assim, mas eu tenho para você, filho, uma libertação, para você poder viver a sua vida em paz, que é a minha paz, sobre a sua vida, o meu shalom, guardando a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Exemplos dessa paz de Deus para essa vida. Será que é possível mesmo? Será que é possível a gente desfrutar? E exemplos dessa paz que a palavra de Deus nos coloca e nos lembra. Por exemplo, vocês lembram da história de Jesus na tempestade com os discípulos? Em Marcos capítulo 4, quando Jesus estava no barco com os seus discípulos atravessando o mar da Galileia. Lembram essa história? E diz que o texto que se levantou uma grande tempestade, um grande temporal. O temporal era sério, a crise, meus irmãos, não era brincadeira, porque diz que o barco estava quase se enchendo de água. E aí a palavra de Deus diz uma coisa curiosa, assim, que diz que Jesus estava fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo? Dormindo sobre um travesseiro. Eu pergunto assim, o travesseiro estava molhado ou não? Eu fico me perguntando, será que estava molhado o travesseiro? E que paz é essa que o sujeito dorme num travesseiro que está molhado, né? Que o pessoal fala assim, é cansaço. Jesus estava cansado. Eu acho que ele estava em paz. E essa é a paz de Cristo que Ele quer dar para a gente. Não é só paz em relação à vida eterna, mas é paz em relação à vida aqui, nesse mês aqui, abril, maio. E Jesus estava lá.
Os discípulos estavam como, irmãos? Eles estavam como a gente fica, né? Eu sou Pedro, João, Tiago, eu sou ali, eu tô junto com esses irmãos ali, desesperado dentro do barco de um lado para o outro, e dizendo assim: o Senhor não se importa, o Senhor não se importa com a gente. Que oração, né? Mas a palavra de Deus diz que Jesus estava dormindo, e eu não creio que seja assim, cansaço de Jesus apenas. Podia ser, Jesus estava cansado, mas os discípulos também estavam cansados. Eles dormiram? Não dormiram. Vou fazer uma pergunta para você: quantas vezes você, na sua vida, irmão, por causa das tribulações e tempestades, você está cansado e você não dorme à noite? Aconteceu com você ou não? Porque não é o cansaço que me faz dormir. Eu posso estar muito cansado e não conseguir descansar. O que me faz descansar e me restabelece, me restaura a alma, é saber que o bom pastor está me conduzindo para as águas de descanso, para os pastos verdejantes. O que me faz descansar é a paz de Deus. Porque quantas vezes nós, não sei se você já teve aquela experiência assim, eu já tive muitas vezes, assim, você está cansado, você deita, você até dorme, você acorda mais cansado. A Cristina fala assim, às vezes, essa noite você pulou a noite inteira, você ficou lá se batendo, assim, parecia um negócio, eu quase expulsei o negócio de vocês, assim, porque você fica lá nervoso, você fica tenso, dormindo, aí você acorda, não descansou. Porque o que me faz descansar não é estar muito cansado. O que me faz descansar, meus irmãos, é a paz de Deus. E Jesus tinha a paz de Deus. E por isso que no meio da tribulação ele descansou. E sabe o que eu acho bonito, irmãos? É que ele me oferece essa paz. Ele diz assim: filho, vinde a mim, alguns, é isso, que estão cansados. Alguns que estão cansados e sobrecarregados, ele fala todos. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E no final do convite ele fala assim: e vocês acharão descanso para a sua alma. O que me faz descansar, meus irmãos, é a paz de Deus guardando a minha mente e o meu coração. Aí eu descanso. Porque paz, segurança e descanso sempre andam juntas no Evangelho. Jesus mandou seus discípulos entrarem no mar depois da multiplicação dos pães, e ele subiu o monte para orar, diz a palavra de Deus, e os discípulos foram para o meio do mar da Galiléia de novo, e agora eles não estavam com Jesus no barco, piorou a situação, eles não estavam com Jesus no barco, se levantou outro grande vendaval. O Evangelho de João fala que era um vento muito forte, o Evangelho de Mateus diz que as ondas açoitavam o barco, estavam lá eles remando, no meio de um vendaval, agora sem Jesus no barco. Jesus estava em terra, estava fazendo o quê? Orando. A palavra de Deus diz, o Evangelho de Marcos diz que ele via eles em dificuldade no meio do mar remando, e ele estava lá com o Pai em oração, e ele estava em paz. Como é que a gente sabe que ele estava em paz? Primeiro porque quando o vendaval começou e os discípulos estavam no meio do mar, ele não saiu correndo em direção a eles desesperado, como eu faria se fosse uma pessoa que eu amo, que estivesse lá, né? Eu saía desesperado. Jesus não, esperou até a 4ª vigília da noite. A tempestade começou logo no início da noite, Jesus foi ter com eles depois das 3 da manhã. E ele foi correndo sobre as águas, é isso que diz a palavra, ele foi como? Ele foi andando sobre as águas.
Essa é a paz de Cristo. Porque sabe uma das coisas que mais rouba a nossa paz, irmãos? Não é só quando eu estou atravessando uma tempestade, mas quando gente que eu amo está atravessando uma tempestade, e eu fico desesperado por eles. Um filho meu que está atravessando uma tempestade no meio do mar, e eu fico desesperado. Uma pessoa que eu amo está atravessando uma tempestade, e aí eu fico desesperado. Gente que a gente ama atravessando tempestade, mas a palavra de Deus diz assim, que Jesus via e estava em oração, e ele estava em paz. Em paz para quê? Em paz para esperar. É difícil esperar. Para a gente esperar o comando de Deus dizendo vai agora, irmãos, a gente tem que ter muita paz de Deus no coração para esperar. Que nós somos ansiosos. Característica da ansiedade, a gente atropela tudo. A pessoa ansiosa, ela primeiro ela esculhamba tudo e depois ela pergunta, né? Primeiro ela toma o caminho errado, aí depois ela para perguntar onde é que é o lugar. Ansiedade. Jesus tinha paz para esperar, porque eu não estou no barco com eles lá, mas eles estão sozinhos no barco? Quem está com eles lá? O meu Pai, porque eu estou orando. Esse é o ensino de Jesus. Eu não estou lá no barco com eles, mas o meu Pai está. E eu estou orando para o meu Pai, e eu sei que meu Pai vai cuidar das pessoas que eu amo, do meu filho. Estou em oração, que Deus abençoe. E aí eu tenho tempo para esperar. Quando eu vou em direção, eu não vou desesperado, eu vou andando. Essa é a paz de Cristo. A paz de Deus que está disponível para nós. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras aqui, meus irmãos. Ele tinha todas as razões para estar muito desesperado. Porque a igreja de Filipos, que era uma das igrejas mais amadas do apóstolo Paulo, estava passando por muitas coisas difíceis. Perseguições, risco de divisão e heresias entrando, ameaçando a vida da igreja. A igreja de Filipos, igreja amada. O apóstolo Paulo tinha tudo para estar desesperado, angustiado por causa dessa igreja. Mas ele nos ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas a entregarmos tudo a Deus em oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa é a promessa. A paz dele, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso. E a pergunta é como é que a gente pode voltar para esse refúgio e segurança? Porque eu tenho paz com Deus, mas muitas vezes eu não tenho a paz de Deus. Aí eu começo a andar ansioso. E a pergunta é como é que eu posso voltar para esse local de refúgio, para a minha fortaleza? Como voltar? E nós podemos falar muitas coisas que Paulo diz aqui. E hoje eu não quero falar, amém? Uma das coisas é a oração. Eu quero orar. Quero orar com você, quero orar por nós. Porque um dos modos que a gente volta para esse nosso local de refúgio, diz aqui a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O apóstolo Pedro diz exatamente a mesma coisa com outras palavras. Quando ele escreve a sua primeira carta para a igreja que estava na dispersão, sendo perseguida, ameaçada, com sofrimentos enormes diante de si, e dúvidas e incertezas, porque os apóstolos estavam presos, Nero estava no poder, o horizonte, meus irmãos, não tinha sol, o futuro tinha nuvens negras diante deles.
Mas para esses irmãos, ele escreve uma carta para animar e para encorajar, dizendo uma carta onde ele exalta a glória e a fidelidade do nosso Deus. E para essa igreja ele diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado hoje, agora, ele tem cuidado de cada um de nós. Mesma coisa diz o apóstolo Paulo: não andem ansiosos. Como é que eu faço isso? Lance em oração. É no exercício da oração que eu lanço sobre ele toda a minha angústia, toda a minha ansiedade. E a promessa que nós temos é que, fazendo a oração com ações de graças, a paz de Deus, que é um milagre de Deus, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Sentado aí mesmo como você está. Os irmãos do louvor quiserem vir aqui, podem vir. Mas sentado aí, eu não vou pedir para você vir aqui para frente. Eu queria que você ficasse sentado e que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. E eu não sei como é que está teu coração. Talvez você, hoje, você tenha paz com Deus, mas você não está desfrutando da paz de Deus. Você perdeu a paz no meio das tribulações. Você não está conseguindo dormir à noite. Você deita, não descansa. Os irmãos da igreja de Éfeso, para terem alívio, estavam se embriagando com vinho, diz o apóstolo Paulo. Talvez você esteja sendo tentado a usar coisas que não convém para tentar encontrar alívio. No meio da sua tribulação e angústia, talvez você tenha apelado, você tenha se embriagado, não com vinho, mas com pornografia, para tentar ter alívio e paz. Talvez você tenha se embriagado com vinho, você que me ouve em casa, para tentar ter alívio e paz. Talvez você tenha se descontrolado com muitas coisas para tentar ter alívio e paz. Mas o verdadeiro antídoto, meus irmãos, para toda a nossa angústia é a paz de Deus, é em Deus. É voltar para o meu refúgio, voltar para o meu local de refúgio, voltar para debaixo das asas do meu Senhor, voltar para dentro da minha fortaleza, que é o meu Senhor Jesus. E aí eu faço isso lançando sobre Ele aquilo que hoje está perturbando o meu coração e a minha mente. Pode ser uma doença, pode ser um filho, pode ser que você não esteja na tempestade, você está em terra firme, mas alguém que você ama está lá. Que você hoje, do Espírito Santo, receba a certeza que o nosso Deus e Pai está com a pessoa que você ama agora, está no barco com ela, e você possa refazer teu coração. Entrega para o Senhor, meu irmão, lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, nós queremos, como diz a tua palavra, expressar ações de graças, gratidão no nosso coração, porque o Senhor tem cuidado de nós. Às vezes que nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel,
porque o Senhor não pode negar a si mesmo. O Senhor nos ama com amor eterno. O Senhor fez uma aliança conosco, Senhor, uma aliança. A tua igreja é a tua noiva, amada, cada um. E nós temos uma aliança inquebrável e eterna com o Senhor, que dura para sempre, por toda a eternidade. O Senhor nos buscou, nos achou, nos amou primeiro. E nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos. Te agradecemos porque na nossa pequenez, na nossa limitação, o Senhor não vira as costas para nós, mas o Senhor nos estende a mão. O Senhor nos resgata. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para colocar no teu altar os nossos medos, as nossas frustrações, nossas angústias, nossas inseguranças, Senhor, que às vezes nos atormentam a mente e o coração. Às vezes, Senhor, nós não conseguimos descansar. Estamos às vezes, Senhor, nos perdendo em tantas coisas para tentar encontrar um pouco de alívio, Senhor, mas nada alivia, porque só a paz do Senhor é que é o verdadeiro remédio, que pacifica e guarda, Senhor, nossa mente e nosso coração. E hoje, Senhor, humildemente, nós queremos colocar diante do teu altar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que hoje está perturbando o nosso coração, a nossa mente. Entregar a Ti. Nós lançamos sobre Ti. Nós entregamos e nós pedimos: seja feita a Tua vontade, porque o Senhor sabe o que é o melhor para as nossas vidas. O Senhor sabe, nós não sabemos, mas nós confiamos em Ti. Hoje, Senhor, nessa semana que recomeça, nós tomamos a decisão, mais uma vez, de que nós confiamos no Teu cuidado, no Teu amor, na Tua misericórdia, na Tua graça, no Teu poder, Senhor, que não tem fim. E nós descansamos, nós entregamos e descansamos. E que hoje no nosso coração possamos experimentar essa bênção, essa segurança, que é essa paz de Cristo em nós. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Nos liberte, Senhor, de todas essas ansiedades e angústias que às vezes nos atormentam. Nessa segurança do Evangelho, que hoje nós possamos reencontrar a Tua paz no nosso interior. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Sabemos que em cada uma das nossas necessidades o Senhor vai nos dirigir. O Senhor se importa, o Senhor cuida, o Senhor orienta, o Senhor transforma tudo em bem, tudo em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.